Amados irmãos, amadas irmãs, passamos sobre nós nesse momento o sinal da Santa Cruz. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo, nesse momento, que nos abra, que nos ajude cada vez mais a abrir os nossos corações ao infinito e incondicional amor de Deus por nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais em nós nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o sol do nosso coração, o solo fecundo, o solo fértil, para bem acolher tudo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje, para que assim o nosso coração possa produzir muitos frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de paciência, de solidariedade, frutos que colaborem com a graça de Deus para a nossa salvação e frutos que colaborem com a graça de Deus para a salvação de todos os nossos irmãos e todos os nossos irmãos. Por fim, pensamos também ao Divino Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos para bem ouvir tudo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dizer, nos comunicar, nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor, enviai o seu vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, para que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, capítulo 5, os versículos 33 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho dos dias de hoje, está conversando, ensinando aos seus discípulos a não jurarem por nada e por ninguém. Não jurarem. E no final do Santo Evangelho dos dias de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos para que eles sejam verdadeiros, para que eles não sejam falsos, porque muitas vezes eles podiam jurar, nós hoje podemos jurar, da boca para fora. Nós podemos dizer que amamos alguém sem de fato amar a pessoa. O mais importante não está nas nossas aparências, mas sim o que está dentro do coração. E como nosso Senhor Jesus Cristo diz, não é o que entra na boca do homem que torna impuro, mas o que sai do seu coração. E muitas vezes nós vemos naquele tempo os fariseus, os mestres da lei, os doutores, os líderes religiosos, espirituais daquele tempo, sabendo tudo, conhecendo toda a lei, sabendo tudo a respeito do que os profetas ensinaram a respeito de Deus, sabendo toda a Torá. Infelizmente, quando Deus habitou no meio deles,
o coração deles estava tão corrompido, tão sujo, tão fechado, tão duro, que eles não reconheceram quando o próprio Deus habitou no meio deles. E certamente nosso Senhor Jesus Cristo chamou eles de hipócritas porque eles eram fingidos, eles eram falsos. Eles diziam que amavam a Deus, mas quando Deus veio e habitou no meio deles, por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eles o rejeitaram, o insultaram, o flagelaram, o mataram. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos, naquele tempo para nós hoje, para o nosso coração, para tomarmos conta do nosso coração, para cuidarmos do nosso coração, para que sejamos, se amamos a Deus, provamos de fato que amamos a Deus por meio das nossas obras, por meio das nossas ações, das nossas atitudes. Mais do que o mais importante para Deus não é as nossas aparências, não é o que a gente finge ser, mas é o que está no nosso coração. Porque é por meio do nosso coração que nós provamos se amamos alguém verdadeiramente, somos caridosos, se estamos ou não cheios da graça de Deus, cheios de Deus. E muitas vezes nós somos de fato pecadores, nos afastamos de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, fechamos nosso coração, endurecemos nosso coração, devido a muitos fatos, a muitos fatores, como os bens, as riquezas, as coisas próprias deste mundo, que ferem o coração de Deus, que ofendem a Deus, que não vêm de Deus. E nós precisamos estar sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, diante dele, pedindo para que ele transforme cada vez mais tudo que temos, tudo que somos, transforme as nossas vidas, para que, como São Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Para que Cristo nos configure cada vez mais a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes o pecado original e os pecados que cometemos no dia a dia mancham essa imagem e semelhança de Deus. Mas pela graça de Deus, pela vinda, pelo auxílio do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo em nós, por meio de nossa busca ativa para estar junto com nosso Senhor Jesus Cristo, para amar nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, nosso interesse, a nossa sede, a nosso querer estar participando das Santas Missas, das adorações eucarísticas, da vida sacramental, buscando os sacramentos, da vida de oração por meio do estudo bíblico. Nós vamos nos esvaziando de nós mesmos e vamos nos enchendo cada vez mais de Deus, da graça de Deus. Onde Deus, a partir do momento que estamos diante dele, estamos junto a ele, ele vai transformando o nosso coração. Ele vai derrubando, ele vai esmorecendo todo o nosso coração duro. Ele vai derrubando todas as barreiras que impomos, toda a morte que há em nós, morte espiritual que há em nós, todas as misérias, todos os pecados, tudo aquilo que o ofende, que não vem dele, que o entristece, e vai nos dando cada vez mais os seus dons, as suas dádivas, as suas bênçãos, as suas graças, as suas virtudes em nossos corações. Nosso Senhor Jesus Cristo também, por meio, ao dizer, seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não, acima de tudo, o já bem, o nosso livre-arbítrio. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio. A capacidade, nós possuímos a capacidade de escolher por Deus ou de escolher pelo mundo. De amar a Deus
ou de amar as coisas do mundo. E usamos bem o nosso livre-arbítrio. Porque naquele tempo muitas pessoas, muitos líderes religiosos, diziam que amavam Deus, mas o que eles buscavam era vantagens, eram interesses próprios, era elogios, era satisfação, era egoísmo, dizer que eram melhores que os outros. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e buscarmos sempre a Deus, sempre estar com nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus nunca nos deixa de nos amar, de nos perdoar. Deus sempre está de braços abertos, pronto a nos acolher. Seja que nós somos, porque todo bem que há em nós vem de nosso Senhor Jesus Cristo, vem de Deus. E Deus quer nos tornar cada vez mais pessoas boas, pessoas melhores, que tenham vida plena, que tenham toda a graça necessária para viver, para vencer todas as dificuldades, todos os desafios que surgem em nossas vidas, mas também que nós queremos o bem, façamos o bem para o próximo. Amamos de verdade o nosso próximo, mais do que com palavras, com ações de amizade, solidariedade, com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, com algum tipo de ajuda que o nosso irmão ou nossa irmã estiver precisando de nós naquele determinado momento. E usamos bem o nosso livre-arbítrio, na medida em que escolhemos a Deus. Então, muitas vezes, mesmo sem vontade, busquemos a Deus. Coloquemos Deus como centro, como primeiro na nossa vida. E tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais Deus fará por nós. Escolhendo por Deus, escolhendo a Deus, amando a Deus, confiemos em Deus. Que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus nos perdoa. Não tenhamos vergonha, medo de Deus quando nos distanciamos dele, quando pecamos, mas sim, quando tiramos nossos olhos fixos dele, voltemos imediatamente para Deus. Porque Deus sabe o quanto que nós somos pecadores, quanto que nós falhamos, quanto que nós erramos, mas infinitamente maior é o seu amor, a sua misericórdia por nós. Nos deixando ser amados por Deus, amando a Deus, cada vez mais o nosso coração será um coração limpo, um coração puro, um coração aberto a Deus para todos os nossos irmãos e nossas irmãs, um coração semelhante, do máximo possível, da melhor maneira possível, do coração, do Sagrado Coração de Jesus, onde haverá em nossos corações, acima de tudo, amor, paz, misericórdia, para nós, para que tenhamos cada vez mais vida em abundância nessa terra, vida plena, para começarmos a viver a vida eterna aqui e agora, por meio da vida sacramental, da vida de oração, e transmitindo a Deus, transmitindo ao Senhor Jesus Cristo, evangelizando, cooperando, contribuindo com a salvação de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs, na medida que eles forem vendo, experimentando. Ao conviver conosco, o nosso coração está cheio de sinceridade, de verdade, de desinteresse, de amor, amor verdadeiro, amor que só quer o bem do outro, de paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver que temos muitas dificuldades em nossa vida, mas que Deus está conosco, que Deus nos dá a graça necessária para vencer todas elas, e misericórdia, para que assim eles possam, por meio do nosso sim, por meio do nosso testemunho de vida e de fé, se aproximarem
se deixarem ser atraídos, se deixarem ser amados e irem movidos, cheios do Espírito Santo, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e também terem suas vidas transformadas pela graça de Deus, para que um dia estejamos todos juntos, reunidos, contemplando a Deus face a face, na vida eterna, na morada eterna, junto com Deus, por toda a eternidade. Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por Tu nos amar, por Teu infinito amor, por Teu incondicional amor, por querer sempre o nosso coração para Ti, por na medida, Senhor, que nos entregamos a Ti, que nos confiamos a Ti, que se buscamos, se seguimos, o Senhor vai transformando o nosso coração. Vai tirando do nosso coração todo o pecado, toda a miséria, toda a morte espiritual e vai nos enchendo de Ti. Vai nos enchendo com Teu amor, com Tua paz, com a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a confiar inteiramente em Ti, por nos ensinar a cuidar do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por nos dar o livre-arbítrio e por nos ensinar a utilizar da melhor maneira possível o nosso livre-arbítrio, na medida que o utilizamos para colocando o Senhor como centro, como primeiro em nossas vidas. Porque na medida que buscamos o Teu reino, todas as coisas nos são acrescentadas. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a amar verdadeiramente, a nos esvaziar de nós mesmos, a não buscarmos nossos interesses próprios, mas em tudo, fazer a Sua santa vontade e se transmitir para todos os nossos irmãos, para todos os nossos irmãos, a querer o bem do nosso próximo, a amar o nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, por toda a graça, por toda a bênção que o Senhor derrama, realiza em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ser instrumentos Teus, canais Teus, que colaborem, contribuam com a salvação de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por meio da vida sacramental, da vida de oração. Nos enchemos de Ti cada vez mais, nos esvaziamos de nós mesmos e cada vez mais somos configurados à Tua imagem, à Tua semelhança e podemos, por meio do nosso testemunho de vida e de fé, se transmitir, se levar para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs, a fim de que eles, ao olharem para nós, conviverem conosco, vejam, experimentem que verdadeiramente vale a pena te seguir, vale a pena te amar, vale a pena te buscar, pois o Senhor transformou a nossa vida, transforma a nossa vida e transformará a vida delas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por toda a eternidade. Amém.